Eu quero compartilhar com você hoje sobre um assunto muito importante da palavra e eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma depois dessa mensagem. Ouso dizer, não por causa da minha capacidade, mas porque eu sei que a palavra de Deus é viva e ela é capaz de te transformar. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas. Eu quero falar com você sobre como suportar pressões, como sobreviver a momentos de pressão, momentos que tensionam na tua vida. Eu sei que todos nós passamos por pressões, mas eu também sei que são essas pressões que nos transformam em quem nós devemos ser. Nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque são em momentos de pressão que nós começamos a perceber coisas que a gente nem sabia que carregava. Fica comigo até o final, essa mensagem é linda, muito profunda, foi uma palavra que o Senhor confiou a mim num momento bem específico da minha vida. Eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Fica até o final, não sai antes, aproveita e compartilha já com quem vier à tua mente agora. Compartilha com essa pessoa, compartilha com ela, envia esse link nos grupos, nos canais que você faz parte, compartilha, porque certamente essa palavra tem poder de transformar pessoas. Amém? Se você puder desconectar do que pode roubar a sua atenção, volta o teu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Pai, nós te damos graça, Senhor, por mais esse momento, Espírito Santo. Obrigado por mais um devocional, mais um dia na tua presença. Nós abençoamos, guardamos e liberamos sobre cada um que está aqui palavras proféticas, palavras de vida e de abundância. Em nome de Jesus, guarda-os, protege-os, renova-os, transborda sobre eles em medida recalcada, sacudida e transbordante. Não permita, Pai, com que eles se percam no meio do caminho. Não permita com que eles titubeiem diante das adversidades. Não permita, Pai, com que eles se percam diante dos problemas em nome de Jesus. Guarda-os, faz com que eles possam crescer cada vez mais na tua presença, faz com que eles possam avançar em direção a tudo que o Senhor tem para cada um deles. Em nome de Jesus, Pai, enche-os com o teu Espírito Santo, enche-os com a tua glória, enche-os com o teu poder, que esse devocional possa ser um divisor de águas na vida deles, que eles possam crescer, prosperar, que eles possam romper de glória em glória, de batalha em batalha, todos os dias, cada vez mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero ler com você o que está em Esther, no capítulo 4, a partir do versículo 9 ao 17. Se você não sabe o que está acontecendo aqui de uma forma bem rápida, nos capítulos anteriores você vai perceber que Amã se enfureceu com Mardoqueu, porque Mardoqueu não se curvou diante dele. E ao invés de Amã resolver com Mardoqueu, ele levou isso para um patamar maior. Ele convenceu o rei Assuero a dar fim em todos os judeus. E aqui o problema já não está mais na pessoa de Mardoqueu, mas sim no povo de Deus. Então, a partir do capítulo 4, no versículo 9, nós temos a história, a figura, na verdade, que a história conta a figura de Esther, que nesse momento é uma protegida, é alguém que está no palácio porque agradou ao rei. Teve as graças do rei. E nesse momento, eu quero que você entenda algo. Toda posição que Deus te dá é por um propósito. Anote isso. Toda posição que Deus te dá é para um propósito. Se você está em uma posição sem propósito, você está debaixo de vaidade. Posição sem propósito é vaidade. Posição sem propósito é vaidade. Viu? Guarda aí, anota aí. Posição sem propósito é vaidade. Tudo que Deus te dá posição, Ele vai te dar propósito para a posição que Ele te deu. Deus te deu um lugar específico de governo, Ele vai te dar um propósito para o governo que Ele te deu. Nada que Deus te dá é sem propósito. Tu tá entendendo isso? Sim ou não? Amém? Versículo 9, no capítulo 4, versículo 9, vai dizer o seguinte: Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias.
Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou-lhes dizer: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e cumpriu todas as instruções de Esther. Esse é um recorte da história de Esther, um recorte muito poderoso, diga-se de passagem, porque aqui nós temos um momento de grande tensão. O povo corria o risco de ser exterminado e Esther de morrer tentando salvá-los. Existem pressões que você não pode fugir delas, porque talvez são nesses momentos de pressão que o Senhor não está tentando te livrar de algo, Ele está tentando te livrar de quem você já não deve mais ser. Como assim, pastor? Me explica, te explico. Existem versões nossas que precisam morrer, e em ambientes de pressão é onde o Senhor faz o sepultamento dessas versões. Existem versões nossas que precisam ser enterradas de uma vez por todas. O eu do passado não pode mais ter lugar no eu que o Senhor está transformando no presente. Existem momentos que a pressão que nós passamos é para que nós possamos deixar no mar do esquecimento quem nós já não devemos mais ser. E eu quero que você entenda, porque quando essa palavra veio até mim, eu anotei algo muito precioso, porque a pressão ela não veio para quebrar você, ela veio para colocar você de joelhos. A pressão não veio para quebrar você, ela veio para te colocar de joelhos, não diante de ídolos, mas diante de Deus. Porque existem batalhas que você não vai vencer com a tua habilidade, com o teu jeitinho brasileiro e nem com a tua capacidade. Você vencerá de joelhos. Existem momentos de pressão que você descobre uma oração que você nunca tinha orado, você descobre uma busca que você nunca tinha buscado, você descobre um derramar do Espírito que você ainda não havia experimentado porque você nunca orou desesperado como você orou nessa estação. Eu quero te ensinar sobre isso porque momentos de pressão vão externar algo que nós não temos escolha para colocar para fora. Presta atenção nisso, irmão. Porque o ser humano está sempre buscando um lugar confortável. E eu preguei isso num lugar em que da última vez que eu levei uma palavra na igreja, eu preguei sobre ciclos, né? 2 problemas acontecem. O ser humano ele tende a buscar um lugar de conforto. E aí ele não quer mudar de estação. Ou existem ciclos que nós estamos tentando fechá-los de forma forçada, porque a gente está inconformado demais com o lugar que nós estamos. Irmão, você não pode fechar o ciclo de Saul quando você ainda não se tornou o Davi rei. Você ainda é o Davi pastor. Mas o Senhor precisa trabalhar algo em você para que um governante nasça onde havia apenas um pastor. Só que Deus ele não te transforma tirando tudo. Ele tira aquilo que não faz parte dele, estabelece ainda mais aquilo que é fundamento e vem dele. Davi deveria sim continuar sendo um homem ousado, corajoso, guerreiro, mas ele nunca deveria ter perdido o coração de pastor, porque quando ele perdeu, ele foi capaz de dar fim a um amigo. Quando ele era pastor, ele derrotou um gigante. Quando ele foi rei, ele matou um amigo. Porque quando a gente se perde no nosso coração, os lugares que nós passamos, às vezes nos faz agir e nos tornar quem nós nunca deveríamos ser. Existem momentos de pressão, irmão, que a gente não tem saída. A única saída é nos ajoelharmos e nos humilharmos diante do Senhor, porque é nesse momento que Deus começa a tirar de nós, extrair do nosso caráter aquilo que nos contamina e nos faz tomar decisões erradas.
decisões que pensam apenas em resultados e não em propósitos. Em momentos de pressão, o Senhor vai começar a revelar coisas que você nem sabia que carregava. Porque tem lutas que tu não vence enfrentando o teu inimigo, tem lutas que tu vence enfrentando a si mesmo. Tem lutas que não é enfrentando o teu adversário que você vai vencer. São lutas em que você está enfrentando os teus desejos. Lutas em que você está enfrentando o teu anseio, a tua impaciência. Existem algumas guerras que precisam ser travadas dentro de nós, para que nós possamos vencer a nós mesmos. Em um momento de pressão, Deus muitas vezes te faz se ajoelhar para dizer: lembra o que tu não podia ter esquecido. Traz à tua memória o que jamais poderia ter saído dela. Presta atenção, porque eu tenho algo muito precioso para a tua vida e você está se perdendo nesse lugar. Presta atenção, porque tem algo único e você não está percebendo. O momento de pressão, ele traz esse ensinamento para você. Eu até anotei algo muito precioso que eu quero que você guarde. Algumas pressões não vieram para te destruir, vieram para te ensinar a depender de Deus. Anota. Algumas pressões não vieram para te destruir, vieram para te ensinar a depender de Deus. Realmente, irmão. Existem pressões que nos ensinam a depender do Senhor, porque a gente não tem outra escolha. E se você está num momento como esse, deixa eu te dar o remédio para que tu tá passando. Aprenda a depender de Deus. Aprenda a confiar em Deus. Aprenda a entregar o melhor que você pode a Deus e o mais Ele fará. Tem coisa que tu não vai conseguir controlar. Tem coisa que tu não vai conseguir fazer com a tua própria habilidade. Mas dependendo do Senhor, as portas vão se abrir de forma naturalmente. Não é que você não terá esforço, mas é que você não vai forçar a porta para que você entre nela. Aleluia, irmão. Alguém crente comigo aqui que pode, em nome de Jesus, aí no chat, nos comentários, fazer alguma coisa, sabe, falar alguma coisa. Aleluia, glória a Deus, irmão. Vamos junto. Tá pressionado, irmão? Tá passando por um tempo difícil? Tá passando por um tempo complexo? Não tenha medo não, irmão. Deus é contigo. Existem horas que Deus nos usa como um catalisador para que a gente possa mudar a nossa casa. E a gente não vai ser um catalisador de Deus enquanto a gente continuar preso naquilo que nos feriu. Nós não vamos ser o ponto de mudança da nossa casa se nós continuarmos presos naquilo que nos feriu. Esther entendeu que havia uma missão maior do que a posição que ela tinha. Esther percebeu que o Deus que ela servia jamais abandonaria o seu povo. Ela tinha duas escolhas. Ou ela arriscava morrer por uma causa, ou ser morta como uma tola. Irmão, tem horas que é você que tem que se entregar. Não é o inimigo que tem que tomar a tua vida. É você que tem que entregá-la. Não estou falando aqui sobre uma morte natural. Estou falando sobre uma morte espiritual, irmão. Porque se você não entregar a sua vida para Cristo, a sua vida será entregue para o inimigo. Eu fico pensando, irmão, nessas horas, porque a gente está num lugar que se a gente não se entregar, a gente será entregue. Já percebeu isso? Irmão, se nós não nos entregarmos, nós seremos entregues. Se você não se entregar para Deus, você será entregue aos teus próprios desejos. Paulo fala isso. E eles foram deixados às suas próprias concupiscências. Eles foram deixados, entregues aos seus próprios desejos. Você vai ser entregue, irmão. Agora, você tem a opção de se entregar antes de ser entregue. Deus não quer que você seja entregue à sua própria sorte. Deus não quer que você seja entregue aos seus próprios desejos. Deus quer que você se entregue a Ele. E o mais Ele fará. Confie em Deus e muitas coisas você verá. Milagres acontecerão. Grandes coisas Deus fará na tua vida, na tua casa, no meio dos teus filhos. Grandes coisas o Senhor fará no meio da tua parentela, no meio daqueles que participam da tua mesa.
Porque você se entregou a Deus, Deus te entregou tudo o que você precisava. Ai, Jesus. Apocalipse no capítulo 12, no versículo 11, vai dizer: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pelas palavras do seu testemunho. Você tem uma história, mas a história que você tem não pode ter poder de definir quem você é. Você tem uma história, mas a história que você tem não tem poder de definir quem você é. Eu lembro de uma época da minha vida de ter passado por algumas dificuldades ministeriais. E um dos problemas que eu mais tive foi problema de inferioridade. Porque é sempre assim, né? Ou a pessoa se acha muito além do que ela realmente é, ou ela sempre está se sentindo aquém do que ela pode ser. E eu lembro que nesse tempo o Senhor me ensinava muito, porque eu nunca tive motivo, irmão, para me achar. Eu nunca tive motivo para pensar que eu era melhor. Até porque não é como se eu tivesse muitos dons. Eu sou o cara de um talento, irmão, e estou desenvolvendo esse talento que eu tenho todos os dias. Só que se eu não tivesse entendido que a minha fragilidade é uma oportunidade para Deus se tornar tudo para mim, a minha fragilidade é uma oportunidade para Deus ser glorificado, eu vou negociar muitas coisas no meio do caminho, até mesmo o meu chamado. Tem lugares que Deus nos permite estar, que nos pressionam a ponto de nos dar duas opções. Ou você continua, ou você desiste de tudo. E eu já estive em vários lugares como esse. Ou eu continuava ou desistia de tudo. Ou eu caminhava em direção ao que o Senhor havia me falado, ou eu parava e largava tudo para trás. Só que tem horas que tu caminha tanto, que tu tem tanta coisa para deixar para trás, que tu já não tem mais essa coragem, porque tem horas que quando você tá caminhando no chamado de Deus, você percebe que não é sobre você, é sobre o que Deus quer fazer através de você. Não é sobre o que você acha de si mesmo, mas é sobre o que Deus já falou sobre ti. E aí chega num ponto que tu caminha tanto, que tu olha pra trás e fala assim, tu olha pra trás e diz assim, gente, eu não posso mais deixar as coisas passarem, eu não posso mais abandonar, porque tem muita gente que tá esperando o meu posicionamento, tá esperando o fluir de Deus através da minha vida, tem muitas outras famílias que estão sendo abençoadas, restauradas, e aí você entende que o propósito que você carrega tá além de você. Veja, Esther tá num lugar que a posição que Deus deu a ela tá além dela. Através dessa posição, ela podia salvar, e salvou o povo. Uma mulher levantada por Deus, posicionada, é capaz de mudar uma nação, irmão. E eu quero te ensinar isso porque se nós não entendermos o peso do chamado que nós temos, nós muitas vezes vamos deixar ele para trás por causa das desculpas que nós arrumamos, que são fundamentadas nas fragilidades que a gente carrega. E eu lembro quando eu tinha esse problema de inferioridade, eu achava todo mundo melhor do que eu para tudo, mas Deus disse assim, não, eu vou usar você. Irmão, um dos caras que mais me define é Gideão, irmão. Se eu tivesse um cara assim, que esse cara, ele é muito próximo de quem eu sou, Gideão, irmão. Eu sou Gideão. Eu sou o menor da minha família é a menor de todas as tribos, mas o Senhor me disse, cara, vai pra guerra. E eu tô indo, irmão, com tudo que eu tenho. Vai pra guerra e eu tô indo com tudo que eu tenho. Eu quero te encorajar a fazer isso também, por mais que você passe por tempos de pressão, Deus é contigo. Por mais que você não saiba como as coisas vão acontecer, Deus é contigo. Por mais que você não saiba como as coisas vão desenrolar, Deus é contigo. Por mais que você não saiba como, quando, onde, que jeito, Deus é contigo. Isso tem que te bastar, irmão. Deus é contigo, isso é suficiente. Deus é contigo e ninguém pode te vencer, porque você já é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Deus é contigo, irmão. Deus é contigo. O último fundamento que eu quero que você entenda sobre esse tema, pressões. Antes de ocupar uma posição, você precisa abandonar a antiga versão de si mesmo. Antes de ocupar uma posição, abandone a antiga versão de si mesmo.
Você não é mais aquela pessoa que você era antes. Se posicione para ser a pessoa que Deus está te apontando para ser. O teu comportamento era ele não é mais esse. A tua fala era não é mais desse jeito. O teu pensamento era apenas em você, não é mais esse o pensamento. Veja, Esther mandou uma mensagem para Mardoqueu dizendo, olha, aquele que está diante do rei sem autorização pode morrer. O que ela estava dizendo para ele é, eu posso morrer fazendo aquilo que tu me pediu para fazer. Aí Mardoqueu traz um entendimento muito grande, olha, Deus vai fazer, independente ou não de você. Posso te dizer uma coisa? Ou tu vai morrer, nas entrelinhas, tá? Ou tu vai morrer porque o rei não levantou o cetro para você, ou tu vai morrer porque tu não se posicionou e teu pai e a tua família vai morrer. Irmão, tem horas que nós temos que estar nesse lugar. Como, pastor? Colocando tudo em jogo. Não estou te falando para tu ser um tolo e viver com tudo em jogo, não é isso. Mas tem horas que a gente precisa apostar tudo aquilo que a gente tem. Tem horas que a gente precisa simplesmente apostar tudo aquilo que a gente tem. E eu estou diante de uma oportunidade como essa recentemente. Quando tudo se concretizar, eu explico para vocês sobre o que é, como que é, as coisas que vão acontecer. Mas tem momentos muito cruciais da nossa vida que nós precisamos colocar tudo em jogo. Tudo. Não é o que nós temos de mais caro, é tudo. A gente precisa colocar tudo em jogo, a nossa vida em jogo. Porque se a gente não colocar a nossa vida, a gente não está sendo nem imitador de Jesus, porque Jesus entregou a vida dele. O que de mais precioso ele poderia deixar naquela cruz, ele deixou, que foi o relacionamento com o Pai, para que nós pudéssemos nos conectar com ele de novo. Tem horas que a gente quer seguir a Jesus e não quer colocar as fichas em jogo, irmão. A gente não quer apostar aquilo que a gente tem, sabe? É até difícil utilizar essa palavra, mas é a forma mais didática para que você entenda. Tem horas que a gente quer seguir a Cristo, mas não quer arriscar com Ele. Tem horas que a gente quer seguir a palavra do Evangelho, mas não quer arriscar pelo Evangelho que a gente está pregando. Tem horas que a gente quer ir em direção ao alvo que é Jesus, mas a gente não quer apostar e colocar na mesa tudo aquilo que a gente tem para poder seguir esse objetivo. E eu tô aqui, irmão, nessa manhã para te ensinar. Não tenha medo de arriscar debaixo de uma palavra. Porque tem horas que Deus te faz passar por momentos de tensão para que você entenda que tudo que você mais precisava era da palavra que Ele já te deu. O momento de tensão, irmão, vai revelar em você motivações que precisam ser realinhadas. Pastor, como assim? Me explica isso, explico. Momentos de tensão vão revelar em você algumas coisas que foram desalinhando com o tempo. Com as péssimas experiências, com os péssimos pensamentos. Momentos de tensão revelam o que precisa ser ajustado. Porque tem horas, irmão, que você para e começa a refletir onde foi que eu errei. E se não fosse um momento de tensão, você não teria parado para ter esse pensamento reflexivo, não é verdade? Se não fosse Deus te parando, você não teria parado para ouvir a Deus. Se não fosse Deus te parando para ouvir, você não teria parado para ouvir a Deus. Tem horas que o Senhor precisa nos parar, irmão. Momentos de tensão. Ei, tu tá confortável demais. Esther, tá desfrutando do palácio, né? Tá desfrutando da posição que você recebeu. Mas eu preciso te dizer que existe uma responsabilidade maior do que o desfrute da posição que você recebeu. Chegou a hora de colocar a tua vida em risco em prol de uma causa. Sabe por que tem gente, irmão, que não vive o extraordinário de Deus? Porque ele está buscando a autopreservação. Cuidado com a autopreservação, tá? Porque a autopreservação ela é muito perigosa. Ela te faz se esquivar de lugares que o Senhor separou para te moer. Que isso, pastor? Tem lugares que Deus te coloca para te moer, irmão. Para te quebrar. Porque a melhor coisa que você pode experimentar é ser quebrado como um vaso nas mãos do oleiro. Porque ele te refaz.
muito mais bonito, muito mais forte, muito mais bem acabado do que quando você era antes de chegar nas mãos dele. E eu tô aqui para liberar uma palavra sobre a tua vida. Os tempos de pressões que você passar vão gerar em você o que vai ser necessário para a estação que tá vindo. Os tempos de pressões, aquilo que vai acochar, irmão, na tua vida, aquilo que vai arrochar, falando como um nordestino agora, aquilo que vai apertar, irmão, vai te mostrar coisas que você nem sabia de si mesmo, vai revelar muito da vontade de Deus que você não tinha percebido. Aquilo que está colocando você contra a parede vai trabalhar você para que nenhum inimigo te derrote, porque Deus é contigo. Pastor, eu estou passando por um momento como esse, tá difícil, não tá fácil. Então aprenda, cresça, seja corajoso, não desista da palavra de Deus, não retroceda, não olhe para trás, permaneça em direção ao alvo, porque todos os desertos da sua vida possuem início, meio e fim. Todos os desertos da sua vida existem. Começo, meio e fim. E talvez você esteja a um passo de sair do deserto que você está. E você está a ponto de desistir. Irmão, quando José estava preso, o próximo passo que ele deu foi para o trono. Talvez o inimigo quer te trazer pensamentos negativos, uma esperança distorcida, para que você não dê o próximo passo. Porque ele sabe que o próximo passo é para que você viva aquilo que você jamais imaginou viver em Deus. O Senhor está falando, irmão. O Senhor está falando, irmão. Vai ouvindo aí no teu lugar, porque o Senhor está falando contigo. Vai ouvindo, porque o tempo de pressão vai gerar dependência, joelhos no chão, arrependimento. E é nesse lugar em que você vai ser trabalhado, é nesse lugar que você vai ser talhado, é nesse lugar que você vai ser moldado, é nesse lugar que você vai ser edificado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar nessa manhã. Eu vou orar por você, liberando sobre você coragem, ousadia, liberando sobre você discernimento, clareza, liberando sobre você discernimento do próximo passo, que por mais que seja incerto, arriscado, Deus vai te dar a palavra e você vai com fundamento na palavra que Ele te deu e não com o cálculo que você fez. Recebe aí, irmão. Recebe, irmão. Em nome de Jesus. Pai, eu libero essa palavra de fortalecimento sobre os meus irmãos nessa manhã. Em nome de Jesus, eu os abençoo para crescerem, para prosperarem, para romperem, para verem o melhor que o Senhor tem na vida deles. Em nome de Jesus. Eu os abençoo para que não se percam no meio do caminho. Eu os abençoo para que não paralisem diante das adversidades. Eu os abençoo para que não se percam em nome de Jesus Cristo. Pai, protege-os, guarda-os, edifica-os, transforma-os de glória em glória, de batalha em batalha, todos os dias, cada vez mais, um passo de cada vez. Os abençoa, em nome de Jesus. Protege-os, faz com que eles tenham coragem, ousadia para continuar em direção ao alvo, em nome de Jesus. Que eles não tenham medo de arriscar. Que eles não tenham medo do momento de pressão, porque a pressão é uma dádiva, vai talhar, vai moldar, vai estabelecer, vai edificar. E eu oro, meu Pai, que eles não desistam do processo, que eles não desistam, por mais que eles estejam em meio a uma situação arriscada, em nome de Jesus. Fala assim, eu vou me arriscar debaixo de uma palavra. Escreve no chat aí agora. Eu vou me arriscar debaixo de uma palavra. Eu vou me arriscar debaixo de uma palavra. Chega dessa autopreservação, tá? Porque essa autopreservação quase fez Esther perder tudo aquilo que Deus deu por um propósito. Amém? Estamos entendidos, sim ou não? Obrigado você que esteve aqui pela primeira vez até o final. Deus te abençoe, tá? Eu espero que essa palavra tenha falado contigo. Fica conosco. Se inscreve no canal. Entra no nosso grupo no WhatsApp. O link tá na descrição do vídeo. Vamos junto para fazer parte dessa família que cresce todo dia. E para você, viu, meu filho, que é um membro desse canal, muito obrigado. Você que é um abençoador desse projeto. Muito obrigado. Eu oro para que Deus multiplique em medida recalcada, sacudida e transbordante.
Obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua oferta, obrigado pela sua generosidade. Obrigado. Nós chegamos até aqui pela graça de Deus e pela participação de cada um de vocês nesse projeto, tá? Deus abençoe grandiosamente. E você que é da família tá aqui também, Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui em mais um devocional. Não se esqueça, antes de sair, apagar a luz, clicar no joinha, viu? Clique no joinha, apague a luz quem sair por último, fecha a porta, tranca tudo e a gente se vê no próximo devocional. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe. Não se esqueça, tá? Sério mesmo, dá um clique no joinha, curte esse vídeo, nos ajuda demais curtindo esse vídeo, compartilhando, para que nós possamos alcançar mais pessoas. Deus te abençoe, não desista do tempo de pressão, tá? Ah, quase me esquecendo, pera aí, não apaga a luz ainda não. Se você ainda não adquiriu o seu exemplar, tá com promoção muito boa, estamos nos últimos exemplares. Aproveita, adquire o teu para dar de presente, para, enfim, dar para aquele amigo que tá desviado, esse livro, entrega para ele, fala assim, olha, Deus quer falar contigo, volta para os caminhos do Senhor e deixa Deus fazer. Adquira esse exemplar, tá com frete grátis para todo o Brasil. Todos os dias nós estamos enviando livros, tá? Todos os dias. Ah, pastor, eu adquiri o meu. Fica em paz, ele vai ser enviado. Dou a minha palavra para você. Tá bom? Se não me falha a memória, nós enviamos tantos ontem que deve ter alguns 6 ou 5 que estão para serem enviados hoje, porque os de hoje são enviados amanhã. A gente prepara eles hoje e envia amanhã. Os de amanhã são enviados depois de amanhã e assim sucessivamente. Né? Os pedidos de hoje a gente prepara hoje e amanhã já envia. Então é sempre assim, tá? Então tenha só um pouco de paciência. A gente tá enviando tudo com muito carinho, com muito zelo. Vai lá com um plásticozinho bolha, todo fofinho pro teu livro chegar pela transportadora direitinho na tua residência, tá bom? Um beijo no seu coração, o link tá na descrição do vídeo. Adquira o teu exemplar, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo encontro. Beijo, agora de verdade. Quem sair por último, desliga tudo, apaga a luz e tchau. Tamo junto, beijo.